Imagine você na beira de uma piscina, lendo o seu livro favorito, bebendo água gelada e sendo pago para fazer isso. Parece bom demais, né? Mas isso só foi possível porque 10 anos atrás você decidiu começar a investir em ações pagadoras de dividendos. Na última década, você formou uma grande carteira de ações que te geram renda todos os meses do ano. Você possui ações como Coca-Cola, Pepsi, 3M, McDonald's, Apple, Kraft Heinz e outras diversas empresas que te pagam dividendos para que você possa ter esse estilo de vida. É por essa razão que muita gente ama a renda passiva. Renda passiva é quando você recebe dinheiro sem ter que trabalhar por isso. Os casos mais comuns são aluguéis, títulos do governo, renda fixa e dividendos de empresas. Em se tratando de ter renda passiva consistente, o mais importante é começar a montar uma carteira de investimentos o mais cedo possível. Assim, o tempo fará a maior parte do trabalho através dos juros compostos. E se essa renda recebida for reinvestida para gerar ainda mais renda, teremos o efeito dos juros compostos, conhecido como efeito bola de neve, onde você passará a ganhar rendimentos não somente sobre o montante principal, ou seja, o valor que você investiu inicialmente, como também sobre os dividendos reinvestidos. Nesse vídeo, eu vou dar o passo a passo do que você precisa fazer para montar uma carteira de dividendos, para que um dia possa viver desses rendimentos. Mas antes de tudo, se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam e mandem o vídeo para os seus amigos. Então é isso aí, sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: por que eu deveria investir em ações pagadoras de dividendos? Existem 3 respostas para essa pergunta. A primeira delas eu disse antes, e é possivelmente a mais importante de todas, que é receber pagamentos sem ter que fazer nenhum trabalho adicional, que é a renda passiva. A segunda é que as empresas que pagaram dividendos por mais de 25 anos seguidos, que são as Dividend Aristocrats, tiveram um desempenho melhor do que o restante do mercado nos últimos 30 anos. Por exemplo, de 1990 até 2019, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, teve um ganho médio de 10,3% ao ano, contra 13,5% ao ano do índice das Dividend Aristocrats. Isso significa que $100 investidos no S&P 500 em 1990 teriam se transformado em pouco mais de $1.700 depois de 29 anos. Nesse mesmo período, $100 investidos nas Dividend Aristocrats teriam se transformado em mais de $3.000. Pode até parecer que 3% ao ano seja pouca coisa, mas em um longo período de tempo, como é o caso do nosso exemplo, eles vão ser responsáveis por boa parte dos ganhos. E quanto mais longo esse horizonte de tempo for, maior será essa diferença. E por fim, as ações pagadoras de dividendos tendem a se saírem melhores durante quedas de mercado ou recessões. De tempos em tempos, o mercado de ativos passa por correções e o preço das ações cai junto com ele. E durante esses momentos de tensão, as empresas pagadoras de dividendos tendem a se saírem melhores do que aquelas que não pagam dividendos. Por exemplo, durante o estouro da bolha da internet nos anos 2000 e também na crise financeira de 2008, as ações pagadoras de dividendos se saíram melhores do que o restante do mercado. Obviamente elas caíram junto, só que muito menos. Então, esses são os 3 motivos principais para se investir em empresas pagadoras de dividendos. Mas antes de eu explicar como encontrar ações e montar uma carteira, quero dar 2 dicas bem importantes. A primeira delas é que você deveria ter um conhecimento básico sobre o que está fazendo, assim as suas chances de prosperar são maiores. Para isso, você não precisa comprar nenhum material nem nada.
Na internet, você vai encontrar materiais gratuitos e de boa qualidade, sem custo nenhum. É só procurar direito. Eu mesmo tenho uma lista de vídeos onde eu ensino o básico sobre ações. Se tiverem interessados, vou deixar o link no canto superior direito da tela e também na descrição desse vídeo. Depois que você entender o básico sobre as ações, a segunda coisa importante é ter uma reserva de emergência bem estruturada. Você deve estar se perguntando, mas o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é uma quantidade de dinheiro que nós precisamos ter em mãos para cobrir os nossos custos de vida em casos de emergência, como um acidente, perda de um emprego ou coisas do gênero. Isso vai nos garantir segurança e tranquilidade caso algum imprevisto aconteça. A quantia de dinheiro que deve estar nessa reserva de emergência vai variar de pessoa por pessoa, mas o indicado é ter no mínimo 6 meses de suas despesas cobertas por esse valor. Outro ponto importante é que essa reserva de emergência deve estar em um investimento seguro, com liquidez imediata, como é o caso do CDB de um banco ou títulos do Tesouro, pois caso algum imprevisto aconteça no meio do caminho, você poderá resgatar tais valores rapidamente e não será obrigado a vender suas ações às pressas. Ok, entendido esses dois tópicos, agora vamos aplicar alguns filtros para encontrar as melhores ações para a sua carteira. Primeiramente, queremos escolher empresas que são estáveis em seus setores. Busque por empresas que vendam produtos e serviços que, não importa o que aconteça, continuarão sendo necessários para a sociedade. Exemplo desses setores são companhias de energia elétrica, telefonia e empresas que vendam um produto único. Se alguma coisa acontecer com a economia mundial ou com a taxa de juros, essas empresas podem até sofrer, mas possivelmente sofrerão bem menos do que o restante do mercado. Em seguida, procure por empresas que tenham um bom histórico de pagamento de dividendos e também aumentem eles conforme o tempo passa. De nada adianta uma empresa pagar bons dividendos hoje e depois ficar 5 anos sem pagar nada. Nós queremos constância nesses pagamentos, pois eles serão parte vital da nossa carteira de investimentos. Para descobrir se uma determinada empresa se enquadra nesses requerimentos, eu gosto de usar o site Macro Trends para empresas americanas e no caso de empresas brasileiras eu uso o Status Invest. Outro ponto importante e que muitos ignoram. Para o longo prazo, nós queremos que esses dividendos tenham uma taxa de crescimento que seja de no mínimo a taxa de inflação do país onde a empresa está estabelecida. Por exemplo, se a empresa X pagou R$1 por ação em dividendos durante o ano de 2021, no ano de 2031, nós não vamos querer que esse número também seja de R$1. Nós queremos que ele cresça no mínimo na mesma taxa que a inflação. Se a inflação nesse período for de 70%, queremos que os nossos dividendos cresçam para no mínimo R$1,70, pois assim o nosso poder de compra vai se manter. Lembre-se, R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. No caso do site Macro Trends, nós podemos digitar o nome do site no Google, seguido do ticket de negociação do ativo. No meu caso, eu vou pesquisar a Coca-Cola, que o ticket de negociação é o KO. Posso abrir o primeiro link e ir aqui em Outras Métricas. Aqui nós vamos ver o histórico de dividend yield dessa empresa. Como podemos ver, no caso da Coca-Cola, ela vem crescendo de forma consistente o pagamento de seus dividendos conforme o tempo passa. Isso é um indicador positivo para essa empresa e é exatamente o que nós queremos ver. Nós podemos ir no Google e digitar o nome do site e abrir o primeiro link. Aqui na lupa, nós vamos pesquisar ou pelo código de negociação do ativo ou pelo nome da empresa. No caso, a empresa que eu vou pesquisar é o Itaú.
nós vamos descer até chegarmos em eventos corporativos, dividendos do Banco Itaú Unibanco. Selecionaremos máximo e colocaremos agrupar por ano. Como podemos ver, o Itaú vem pagando dividendos de forma consistente desde 2007. A única diferença para o nosso exemplo da Coca-Cola é que os dividendos do Itaú oscilam bastante. Certo, agora que vocês descobriram como achar o histórico de pagamentos de dividendos de uma determinada empresa, vamos de volta ao vídeo. Veja o gráfico de dividendos pagos pela Coca-Cola que eu mostrei para vocês antes. Veja como o dividendo nas últimas 2 décadas não é só consistente, mas também ele cresce a cada ano que passa. Mesmo em momentos onde a economia tenha passado por problemas como foi 2008 e 2009, a Coca-Cola continuou honrando seus pagamentos. É esse tipo de empresa que devemos buscar para o nosso portfólio, pois não importa o que aconteça ao nosso redor, sempre podemos contar com dividendos caindo em nossa conta. Em seguida, nós temos o Dividend Yield e a taxa de pagamentos. O próximo indicador que devemos olhar é o Dividend Yield, que é obtido através da divisão do dividendo pago por ação pelo preço dessa ação. Devemos buscar por empresas que pagam um Dividend Yield coerente com a realidade. Nos Estados Unidos, esse número pode variar de 2,5% a 6%. Muito abaixo disso não compensa, e muito acima é algo para se questionar se esse dividendo é confiável ou não. Outro indicador importante é sabermos se a empresa tem ou não capacidade de honrar esses pagamentos. Por isso, devemos olhar para a taxa de pagamento ou payout ratio. Responda a seguinte pergunta: de onde a empresa tira o dinheiro para pagar esses dividendos? A resposta mais comum é dos lucros. Particularmente, eu prefiro usar o fluxo de caixa livre, pois ele é uma métrica mais precisa. Mas você pode usar os lucros também, não tem problema. O payout ratio, ou a taxa de pagamento, é obtido através da divisão da quantidade paga em dividendos pelo lucro ou fluxo de caixa livre dessa empresa. O ideal é buscar por empresas onde esse indicador seja inferior a 100%, pois vai significar que ela não está distribuindo todos os seus ganhos. Caso esse número seja maior do que 100%, vai significar que a quantidade de dinheiro gerada por aquela empresa naquele determinado ano não foi o suficiente para bancar os seus dividendos. Nesse caso, ela terá que ou retirar do seu próprio caixa, ou emitir dívidas, ou emitir ações. Usar dinheiro do caixa é aceitável, porque às vezes a empresa simplesmente não sabe o que fazer e decide distribuir, mas emitir dívidas ou ações somente para distribuir dividendos é algo que nós, como acionistas, não queremos ver. Outro fato importante é que se a empresa não pagar todo o dinheiro gerado por ela em dividendos, ela poderá reinvestir esses ganhos dentro dela mesma e crescer ainda mais, o que pode significar dividendos ainda maiores no futuro. Vale ressaltar que a taxa de pagamentos vai variar dependendo do setor de atuação da empresa. Por exemplo, nos setores de energia elétrica e telecomunicações, onde não existe tanto espaço para crescer, a tendência é que a taxa de pagamento seja alta. Enquanto na área de tecnologia, onde há muito espaço para crescimento, essa taxa de pagamento tende a ser mais baixa. E por fim, devemos responder algumas perguntas sobre a empresa que queremos investir. Como será o futuro dela? Será que os seus lucros vão aumentar ou diminuir conforme o tempo passa? O modelo de negócios dela é bom ou ruim? Ela possui vantagens em relação a seus concorrentes? Ou se trata de uma empresa genérica? Será que ela vai continuar existindo nos próximos 10, 20 ou 30 anos? Vamos pegar novamente o exemplo da Coca-Cola? Será que ela possui um bom modelo de negócios? Com certeza, os seus clientes gostam tanto do seu produto e da marca
que ela está presente em todos os cantos do mundo. Essa preferência por parte dos consumidores e também a abrangência da marca dá à Coca-Cola uma grande vantagem competitiva em relação aos outros fabricantes de bebidas. Esse é um dos motivos pelos quais Warren Buffett comprou ações dela nos anos 80 e detém elas até hoje. Depois que tivermos escolhido boas empresas usando esses filtros, agora nós devemos garantir que o nosso portfólio tenha um bom desempenho. Para isso, uma boa ideia é diversificarmos a nossa carteira com empresas excelentes e também entre países. A quantidade de ações e setores vai variar conforme cada investidor. Uma ideia interessante é escolhermos empresas de uma forma que cada mês estejamos recebendo dividendos. Por exemplo, se escolhermos empresas que pagam dividendos uma vez ao ano, nós precisaríamos escolher 12 empresas, uma para cada mês do ano. Se escolhermos empresas que pagam 2 vezes ao ano ou de forma semestral, devemos escolher 6 empresas. O importante não são quantas empresas você escolheu, e sim que você esteja escolhendo as melhores empresas e que entenda direito elas. Outro ponto importante, eu recomendo a diversificação entre países também. Você pode até ter 100% do seu portfólio investido nos Estados Unidos, pois se trata de um país estável, que possui a maior economia do mundo, baixa influência política e que já foi testado com o tempo. Ao contrário, o que você não deveria ter é 100% investido em um lugar como o Brasil, onde existe muita influência política, não se trata de um país estável e também não foi provado com o tempo. Isso não significa que você não deva investir aqui, não há problema nenhum com isso. Eu também possuo investimentos aqui, pois acredito que existam oportunidades, mas da mesma forma, acho uma boa ideia investir no exterior, pois caso alguma coisa ruim aconteça aqui, o nosso patrimônio estará a salvo. Obviamente, isso só são exemplos, você pode diversificar ainda mais. O que devemos lembrar é que não existem tantas empresas boas por aí, por isso, diversificar demais pode significar a compra de empresas ruins, o que nós como investidores preferimos ficar longe. Tendo isso em mente, agora você terá que descobrir quando as empresas pagam dividendos para que possa montar a carteira de uma forma que todos os meses caia dinheiro em sua conta. Para isso, eu uso o site de finanças do Yahoo. Nele, você consegue ver quando e quanto uma determinada empresa pagou no passado, para que possamos determinar quando e quanto ela pagará no futuro. Novamente, eu vou mostrar para vocês na prática. Então vamos lá? Vocês podem abrir o Google e pesquisar Finanças Yahoo e clicar no primeiro link. Aqui em pesquisar cotação, nós devemos colocar ou o código de negociação do ativo ou o nome da empresa. No nosso caso, vamos pesquisar a Coca-Cola, código de negociação KO. Em seguida, vamos em Dados históricos. Mostrar, selecionamos somente dividendos. Vamos selecionar o período de mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. E na frequência vamos selecionar mensalmente. Aplicar. Em 2015, a Coca-Cola pagou dividendos em março, junho, setembro e novembro. Em 2016, ela pagou em março, junho, setembro e novembro. 2017, março, junho, setembro e novembro. E o ano passado ela pagou nos mesmos meses. Isso significa que existe um padrão na forma como a Coca-Cola paga seus dividendos, o que é muito positivo para nós. Isso significa que caso queremos receber dividendos em março, junho, setembro e novembro, a Coca-Cola pode ser uma das empresas que nós podemos investir.
Vamos para outro exemplo. Vamos usar a P&G como exemplo aqui, ó. Novamente vamos em dados históricos. Vamos selecionar de 2015 para cá. Selecionar somente dividendos e frequência mensalmente. A P&G pagou em janeiro, abril, julho e outubro. Janeiro, abril, julho e outubro. Janeiro, abril, julho e outubro. Novamente, nós temos uma empresa que aumenta seus dividendos conforme o tempo passa e está pagando eles de forma padrão nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Agora vamos olhar umas empresas brasileiras. Vamos começar com o Itaú. Em 2015, a empresa pagou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, o Itaú paga todos os meses do ano. Se conferirmos em 2016, esse padrão se repete, e no último ano, esse padrão também tem se repetido. Isso significa que, se quisermos receber dividendos todos os meses do ano, o Itaú pode ser uma boa escolha. Enfim, vocês podem utilizar essa ferramenta do Finanças Yahoo para descobrir quando cada empresa vai distribuir capital, com base nos pagamentos passados, e assim montar uma carteira para receber dividendos a cada mês do ano. Então, por hoje é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, comentem a opinião de vocês e se inscrevam no canal, assim não perderão os próximos vídeos. Até a próxima!